estejam. Ainda estamos atravessando um tempo difícil de pandemia. E eu quero começar dizendo que meu nome é Rogério Rosenfeld e eu sou professor do Instituto de Física Teórica da Unesp, aqui em São Paulo, e também sou membro do Conselho Curador da Fundação Editora Unesp. E hoje eu estarei mediando esse evento que marca a publicação em português do livro Sombras da Mente, uma busca pela ciência perdida da consciência. Temos a honra de termos conosco aqui a Sir Roger Penrose, que é o autor do livro, que apresentará uma palestra de uns 45 minutos aproximadamente sobre o tema do livro. E após a palestra, algumas perguntas serão então selecionadas pelo chat, que vocês podem então fazer as perguntas pelo chat e as perguntas, algumas poucas perguntas serão selecionadas. Então, se vocês me permitirem, eu gostaria de apresentar o nosso convidado muito especial de hoje. O professor Penrose é um matemático e físico teórico britânico. Ele fez seu doutoramento em matemática pela Universidade de Cambridge, teve vários estágios depois disso na sua carreira. Em 1973, ele foi contratado como professor da Universidade de Oxford, onde permanece até hoje, onde ele é emérito. E hoje, aos 90 anos, ele continua uma pessoa extremamente ativa, como vocês vão ter a oportunidade de perceber. O professor Penrose é um cientista que combina uma intuição brilhante, rigor matemático e criatividade para fazer contribuições importantes em diferentes áreas, como vocês vão perceber. Suas pesquisas na área da teoria da gravitação de Einstein, que chama relatividade geral, levou à demonstração, em 1965, de um teorema indicando a existência de buracos negros que são produzidos pela inexorável compressão de uma grande quantidade de matéria devido à força gravitacional. Por esse trabalho, onde ele mostrou, então, indicou a existência de buracos negros, o professor Penrose recebeu metade do Prêmio Nobel de Física de 2020, então, 55 anos depois da publicação do seu trabalho, dividido o Prêmio Nobel com dois outros cientistas que, de fato, descobriram um imenso buraco negro que habita o centro de nossa galáxia, a Via Láctea. Esses resultados evoluíram, que ele demonstrou em 1965, evoluíram para um conjunto de teoremas que hoje a gente conhece como teoremas de Penrose-Hawking, do Stephen Hawking, que vocês devem conhecer. O professor Penrose também introduziu novas ferramentas matemáticas, só para dar uns nomes, spinores e twistors, para descrever a teoria da gravitação de Einstein, e isso ele fez em dois livros muito influentes, chamados Spinors and Space-Time. Ele também escreveu um livro junto com Stephen Hawking, chamado The Nature of Space and Time. E tem várias contribuições do Penrose que são correntes na nossa área. Eu trabalho com cosmologia. Diagramas de Penrose, por exemplo, são proeminentes na nossa área. Em cosmologia, o professor Penrose também desenvolveu um modelo onde o universo não teve um início, chamado universo cíclico, e até agora não tem nenhuma confirmação, mas é um modelo que foi desenvolvido pelo professor Penrose. Mas os interesses dele vão muito além da teoria de gravitação, isso que é interessante. Tem interesse em geometria, ele é um matemático. Existe, por exemplo, o triângulo de Penrose. Eu sugiro que vocês procurem no Google, porque é uma figura geométrica que dá uma sensação de tridimensionalidade muito forte, apesar de ser bidimensional. E, de fato, o professor Penrose teve discussões com nada mais, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Escher. De fato, os trabalhos de Penrose influenciaram os trabalhos do Escher, com aqueles desenhos que parecem desafiar a noção de duas dimensões. Outro trabalho relevante do professor Penrose é o que chama Penrose Tiling, que ele descobriu como revestir um piso, por exemplo, um piso com apenas duas formas de azulejo, e isso hoje se encontra em cristais chamados quase-cristais da natureza. Agora, indo mais ao tema dessa palestra de hoje, eu acho que talvez influenciado pela sua família, porque o seu pai foi um professor de genética humana na University College em London,
o professor Penrose começou a escrever, a estudar a possibilidade de descrever o fenômeno da consciência usando física e matemática. Isso é uma tentativa bastante ambiciosa, mas com a sua criatividade, ele desenvolve um modelo, em colaboração com o anestesiologista Stuart Hameroff, que combina aspectos sutis da física quântica, inteligência artificial e, pasmem, teoria da gravitação. E, de fato, o Penrose utiliza uma modificação da física quântica que ele introduziu em 1996, que é importante nessa descrição dele. Então, o Penrose escreveu 2 livros sobre esse assunto. O primeiro livro é A Mente Nova do Rei, de 1989, e o segundo livro é Sombras da Mente, uma busca pela ciência perdida da consciência. Esse segundo livro que a gente está celebrando hoje, o lançamento da tradução em português pela editora Unesp. Então, é justo mencionar que essa teoria que foi desenvolvida ainda é controversa e não é abraçada pela maioria da comunidade. Mas quem sabe daqui a 55 anos. Então, sem muito mais delongas, eu gostaria de convidar o professor Penrose a fazer a sua apresentação. Thank you, Professor Penrose, for accepting our invitation, and the floor is yours. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Fique à vontade. Muito obrigado pela apresentação. Espero que estejam me ouvindo. Está funcionando? Está sim. No primeiro slide, nós vemos as capas dos 2 livros que foram mencionados, A Mente Nova do Rei e Sombras da Mente, que agora foi traduzido ao português. Eu gostaria de descrever a ideia geral que eu trouxe no livro A Mente Nova do Rei. Foram ideias que eu deixei mais precisas ou mais plausíveis, digamos assim, no livro Sombras da Mente. Com os Sombras da Mente, eu expresso de uma forma mais precisa qual é minha opinião atual, e eu também trago coisas que eu não sabia quando eu escrevi o primeiro livro. Deixe-me ver se funciona, só um momento. Por que será que não está mudando o slide? Pronto, agora foi. Bom, o homem da esquerda é um pouquinho mais famoso, não é? 2 professores da Universidade de Princeton que eram bons amigos. Einstein é o da esquerda e todos o conhecem. O outro que eu quero discutir no momento é o Gödel. Esse é o Kurt Gödel, um logicista, que fez um teorema extremamente forte. Quero explicar como ele funcionava. Por quê? Porque esse teorema foi o que me ajudou a começar a entrar nesse raciocínio que eu quero descrever aos senhores. No teorema de Gödel, nós pensamos nos números naturais. Números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, um número inteiro que não é negativo e que começa a partir do zero. E é possível fazer declarações a respeito dos números naturais. Por exemplo, temos o teorema de Lagrange, que fala que todo número natural é a soma de diferentes números ao quadrado. Nós podemos falar desses números e eles têm propriedades. E talvez haja formas de provar essas coisas. E digamos que aqui estejamos seguindo as regras que aqui eu chamo de R. A questão das regras R é que, executando essas regras corretamente, é possível verificar isso em um computador. É desse tipo de regra que eu estou falando aqui. Regras que podem ser verificadas para ver se elas foram aplicadas corretamente ou incorretamente por um computador. Isso é essencial de compreendermos com relação a essas regras, são regras computacionais. Agora, o que Gödel mostra é que, sejam quais forem essas regras, por exemplo, com regras para provar algo sobre os números naturais, talvez a gente tenha que passar por vários passos e finalmente falar o seguinte: bom, tudo bem, essa declaração está certa. E aí nós acreditaremos que ela está certa. São procedimentos gerais para conseguir uma comprovação relacionada a números naturais. No entanto, o que Gödel mostra é que, quando nós temos as regras computacionais, existe uma declaração que pode ser construída com base nessas regras, que é o que eu chamo de GR, e essa será uma declaração matemática. Ela pode ser verdadeira
ou falsa. E o que Gödel mostra é que se nós aceitarmos que essas regras são robustas, e se elas falam que é verdade, a gente vai acreditar que é verdade. Então, o negócio é olhar essas regras com atenção e ver que se houver uma evidência de que isso indica que o resultado é verdade, de acordo com as regras, então o resultado é verdade. O que Gödel mostra é que para esses grupos de regras, com a declaração G por R, a gente vê que justamente por sua construção, se as regras só trouxerem verdades, aí nós saberemos que o G por R é verdade. Mas talvez seja verdade, porém não comprovável pelas regras de R. E isso é incrível, porque de forma geral, isso pode dizer que alguma coisa não será comprovável mesmo com as regras R. E como conseguir provar isso é a parte difícil do teorema de Gödel. Mas o importante é o seguinte: se nós acreditamos que as regras R são verdades, então G de R deve ser verdade também. Também precisamos entender que G de R não será derivável dessas regras. E eu fiquei chocado quando eu descobri isso, porque o que isso nos mostra é que quando nós temos um conjunto de regras e pegamos esse conjunto, se nós confiarmos nesse conjunto de regras e acharmos que elas trarão a verdade, aí poderemos construir uma declaração que também acreditaremos que é verdade, mas que não é obtível por meio dessas regras. Então, se acreditarmos que as regras R funcionam, isso diz muito mais do que só seguir as regras. Isso mostra que a nossa compreensão das regras nos dá muito mais do que apenas a conformidade com as regras. E isso é incrível, porque a nossa compreensão não é o produto das regras. Deixe-me agora falar um pouco mais sobre justamente essas regras. Em primeiro lugar, tem algumas coisas que podemos pôr em um computador, em uma máquina de Turing, como um computador idealizado. E nessa ilustração, o que a gente quer mostrar é que uma máquina de Turing é algo finito. É isso que nós vemos ali no meio da imagem. E existe uma base de armazenamento que pode ser ilimitada, infinita. Então, a máquina em si é finita, com certas regras pelas quais ela opera. Isso é finito. No entanto, existe um potencial de armazenamento infinito. É isso que nós queremos dizer quando falamos da máquina de Turing. E claro, em um computador não teríamos um armazenamento infinito, e se acabasse o espaço de armazenamento, a gente poderia colocar mais. Esse é o conceito matemático definido por Turing. É isso que a gente quer dizer com computacional, ou seja, sistemas finitos de procedimentos, mas com um potencial de espaço de armazenamento infinito. É isso que nós temos que saber. Agora, eu gostaria de falar sobre declarações sobre números naturais, como eu já falei. Como provar? Uma coisa que se aprende na escola, como que se prova que algo é verdade para todos os n's? Como o teorema de Lagrange, todo número natural é a somatória de 4 números ao quadrado. Essa é uma declaração sobre todos os números naturais n. Uma coisa de fazer isso, que a gente aprende na escola, é que você pode estabelecer duas coisas. Primeiro, se a verdade for zero, a soma de 2 quadrados, zero seria a soma de 0 e 0. Então, primeiro você prova que é zero, depois você prova que se for verdade para o número n, é verdade para n mais 1. Você pode provar duas coisas. Você prova, se é verdade para zero, é verdade para n. Isso permite mostrar que é verdade para todo n. Só estou dando isso como exemplo de como nós podemos provar que algo é verdade para todo n, só provando o número finito de coisas. É isso que nós aprendemos na escola, que se chama indução matemática. E a aritmética de piano, eu não vou entediá-los com isso. Depende dessa noção, de como você pode provar que uma coisa é verdade para todos os n's utilizando esse princípio de indução. Agora eu queria dar um bom exemplo que eu aprendi muito tempo atrás dos meus colegas em Oxford, que se chama Good-Stand's Theorem. É um teorema um pouco estranho, mas pode ser descrito para alguém que não conhece muito de matemática. O que você tem que saber é o que significa colocar o número para um par.
Esse teorema opera com números naturais, e como exemplo do teorema de Goodstein, vou dar 1077. Não tem nada especial sobre esse número, eu escolhi aleatoriamente como exemplo. Primeiro, o que você faz com esse número? Você escreve em binários, em uns e zeros. São esses pequenos números em roxo, são binários. Se você busca onde estão os 1, isso te dá um par de 2, onde estão os zeros, você ignora. Esse número aqui, que é 1 e 0, é a somatória. Vocês podem ver aqui, preciso dos meus óculos aqui. 2 à décima, mais 2 à quinta, mais 2 à quarta, mais 2 ao quadrado, mais 1. E eles te dizem quais são as potências, e o 0 te diz quais as potências que não estão lá. São as potências, 2 a 10, mais 2 a 5, mais 2 a 4, mais 2 ao quadrado. 2 à quinta é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Você escreve dessa forma, essa é a expressão binária. Agora vejam os exponentes. Vejam o primeiro aqui. Tem um 10 aqui. A gente tenta escrever isso em combinação binária. O que é 10? 8 mais 2, ou seja, 2 ao cubo mais 2. Então, 2 ao cubo mais 2, escreve isso em binário. Você pega os exponentes e escreve em combinação binária. De novo, você não acabou, porque tem um 3 ali. Isso significa 2 elevado a 2 mais 1. Talvez tenha aqui um pouco mais alto nesse caso aqui. São 2 passos além disso aqui. Então, você teria essa expressão aqui embaixo, escrito em termos de potência de 2. O que o Goldstein nos diz para fazer? Duas coisas. A operação A, você vê todos esses 2 e você substitui todos por 3. Então, os números ficam muito maiores. A operação B subtrai 1. Então, você tira o 1 no final, não faz tanta diferença. A operação A torna o número muito maior, a operação B torna o número um pouquinho menor. A operação A, vejam, todos os 3 substituídos por 4, e a operação B, você subtrai 1. É um pouco capcioso, porque aqui não tem o 1 no final. É como tirar 1 de 1.000. Se você quiser tirar 1 de 1.000, você vai ter 999. É a mesma operação aqui, só que aqui você utiliza 4 em vez de 10. Então, você subtrai 1, desse 4 a quarta potência, você tem que escrever isso aqui, 3 vezes 4 a terceira potência, 3 vezes 4 a segunda, 3 vezes 4, mais 3. 3 é análogo de 9 quando você utiliza essa escala. Aqui nós utilizamos a escala do 4. Então, eu subtraí 1 aqui. Eu coloquei em cor diferente, porque é menos do que 4. Então, você deixa dessa maneira. A operação A, você pega todos os 4 e substitui por 5. Os 3 você não toca, e os 4 substitui por 5. Você subtrai 1 e a coisa continua. Os números vão aumentando cada vez mais. O primeiro é 1077, o próximo é algo 10 elevado a 40, depois 10 elevado a 600, e vão aumentando cada vez mais, e por final chega a 0. É como se fosse a lebre e a tartaruga. E você sabe que a tartaruga sempre ganha. É um fato incrível, se você quiser. É útil. Você pode pegar o número 3, você pode testar o número 3. E o número 4? Bom, eu não recomendo fazer no laptop, não recomendo fazer isso no mainframe da universidade. Eu não recomendo utilizar computador, eu recomendo utilizar um pedaço de papel e um lápis. E se convencer de que se você utilizar 4, em vez de 1077, você começar com 4, esse número vai subir enormemente, só que depois cai para 0 novamente. O que eu queria salientar sobre isso é que o teorema de Goodstein é verdade, o número sempre chega a 0, independentemente a grandeza do número inicial, e fica muito grande antes de cair para 0. Aqui, 1077, vocês podem ver que aumenta muito até chegar a 0. Não é apenas verdade, mas você não pode provar por indução matemática. Eu dei para vocês esse exemplo de indução matemática. Como você pode provar que alguma coisa é verdade para todos os N?
Mas isso não funciona aqui, a indução matemática não funciona. Isso foi provado por dois matemáticos, Paris e Kirby, e eles mostraram que o teorema de Goodstein não pode ser provado por indução matemática. É verdade, é possível ver que é verdade, só que não é tão fácil. Você precisa... Se você sabe que a indução transfinita, introduzida por Cantor, que foi um ilustre matemático, e ele introduziu essa ideia, generalizando a ideia de indução, que a gente chama de indução transfinita, você pode provar a verdade do teorema de Goodstein. O que eu gostaria de dizer aqui é como que a gente sabe, voltando a esse teorema de Gödel, esse teorema diz que se você tiver algum algoritmo na cabeça, não pode ser qualquer algoritmo que alguém sugere. Se você sabe qual que é esse algoritmo, se você sabe que está usando, se você sabe que funciona, você pode gödelizar o G de R e você pode ver que alguma coisa é verdade se esse algoritmo não te der essa resposta. Agora, como é que você sabe com que algoritmo estamos operando? Se você acreditar que o cérebro opera de acordo com algum tipo de algoritmo, talvez a gente não saiba qual que é esse algoritmo. Pode ser que a gente esteja utilizando um algoritmo que a gente desconhece. Eu acho que o argumento normal que as pessoas usariam. Por isso que o teorema de Gödel funciona assim. Eu diria que essa não é a resposta. O que Goodstein nos mostra é que a utilização de indução transfinita, eu ainda não falei o que é e não vou explicar porque é muito elaborado, mas isso aqui vocês entendam. Você não precisa ser o Cantor para entender por que isso funciona. Você precisa ser Cantor para descobrir a indução transfinita. Mas a questão não é essa. A questão é que qualquer matemático, você não precisa ser o Cantor, mas um matemático que faz bem o trabalho, que sabe funcionar, quem souber trabalhar com números, vocês entendem por que isso funciona. Essa ilustração aqui tenta mostrar como, se nós tivermos esse algoritmo na cabeça que nos permita mostrar que o teorema de Goodstein é verdade, como é que isso surge por seleção natural? Essa ilustração, que está nas sombras da mente, o teorema de Goodstein também está nas sombras da mente, que é para dizer o seguinte: como que R, a nossa inteligência, como é que a inteligência evoluiu? Evoluiu porque fazer matemática é bom senso que se torna comum, formalizado. E como é que a compreensão evoluiu? Eu mostro para vocês várias coisas. Aqui longe, nós temos os nossos ancestrais que estão plantando algumas culturas, domesticando animais. Aqui mais à frente, eles descobriram como fazer uma armadilha para capturar mamutes, como desenvolver a nossa capacidade de compreensão. Só que isso não era matemática sofisticada, porque alguém aqui na frente é um matemático péssimo que está desenvolvendo alguma coisa. Só que é uma piada do teorema. Mas o ponto principal é que esse matemático aqui está desenvolvendo uma ideia matemática, está prestes a ser devorado por esse tigre de sabre. Agora, não existe uma vantagem seletiva ao se fazer matemática sofisticada. A ideia da aritmética transfinita de Cantor não evoluiu como um algoritmo na nossa cabeça. Nada disso adiantava no desenvolvimento das coisas em que nós éramos bons em fazer, mas uma boa ideia de compreensão do que isso significa. O que eu quero dizer é o seguinte: entender o que isso significa é algo que não é algorítmico. É entender que nos permite transcender os procedimentos nos passados pelo algoritmo R, que eu mencionei no teorema de Gödel. Você pode transcender o R entendendo o que ele significa. E o que ele significa tem a ver com a nossa compreensão. A compreensão exige consciência. Eu não estou alegando que eu vou dizer muito sobre a consciência em geral. E esse é um ponto que muitas vezes as pessoas me criticam. Ah, você não está falando de consciência. E muito da consciência
tem a ver com a percepção da cor azul, por exemplo. Isso exige consciência. Como é que você sabe como é que é o azul? Bom, você percebe. E essa é uma experiência consciente. Não é disso que eu estou falando. A consciência envolve muitas e muitas outras coisas, muita compreensão, mas eu estou me concentrando na compreensão simplesmente porque é sobre isso que eu posso dizer algo. Eu não posso dizer nada sobre a percepção do azul na cor azul. Isso é uma coisa muito sutil. As pessoas com certas patologias se confundem com a percepção da cor e a mistura com outros sensos. O que é uma pergunta bem interessante. Não é a pergunta que me preocupa aqui. A minha preocupação é a pergunta da compreensão. E eu diria que a compreensão é algo que não é um algoritmo. Isso nos remete ao argumento que eu apresentei sobre o teorema de Gödel. Eu gostaria de dizer, é isso que as pessoas têm dificuldade de enxergar. Como é que você pode ter coisas que a gente possa entender, mas que não sejam algoritmos? Eu dou um exemplo aqui, que é um problema bem simples. O problema é você recebe alguns formatos, e esses formatos são formados de quadrados iguais, juntados nas suas extremidades. Você pode colocar num plano, são quadrados juntados. Esse aqui é um exemplo específico desses três formatos diferentes. A pergunta é, você pode utilizar esses formatos para cobrir todo o plano? Isso é interessante porque houve um matemático sino-americano chamado Hao-Wang. Não era bem o problema dele, mas um problema relacionado. Estava tentando decidir se haveria um algoritmo que decidiria se alguns formatos preencheriam um plano ou não. Ele achou que havia, mas isso dependia do fato de que, se você pudesse preencher um plano com esses formatos sem nenhum buraco e sem nenhuma sobreposição, se você pudesse cobrir todo o plano com esses formatos, de alguma maneira, você poderia fazê-lo de maneira que fosse periódico. Periódico significa que se repete várias vezes, como o cristal, que vai se repetindo, que é uma coisa natural para se pressupor. Robert Berger, quando estava ainda como aluno de pós-graduação, conseguiu mostrar que existia algo para decidir se sim ou se não os formatos funcionavam assim. Se era verdade que esses conjuntos de azulejos conseguiriam fazer o preenchimento desse local de forma periódica. Mas Robert mostrou que isso não era verdade. Existia sim alguns formatos que poderiam fazer isso, mas no original seriam algumas milhares de formas. E ele mostrou que nesse caso, isso só aconteceria de forma não periódica. E tem uma história nisso tudo, na qual eu não vou entrar, obviamente. Porque eu encontrei essas formas e cheguei a duas formas que iriam preencher um plano de uma forma não periódica. Tem que pensar nos ângulos também. Com poliômeros, que são quadrados iguais juntinhos, é possível ver esse tipo de exemplo, em que é possível preencher um plano, e tem até um teste de como fazer isso. A gente pode fazer para sempre, para sempre, para sempre, mas nunca se repete. Esse é um exemplo de um conjunto de azulejos não periódicos. E Robert Berger mostrou que não existe um algoritmo que vá te falar que para um certo número de formas, se é possível ou não preencher um plano perfeitamente com aquilo. Não tem algoritmo que responda a isso. Eu estou falando disso como exemplo para mostrar que há alguns problemas para os quais não há um algoritmo de resolução. E isso é surpreendente para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas acham: o problema é bem definido, então a gente vai encontrar um algoritmo para mostrar a resposta. Mas aqui a gente vê um exemplo no qual a gente compreende que não. Por exemplo, o exemplo que eu falei aqui. Não existe algoritmo de nenhum tipo, não é que ninguém encontrou ainda, não existe mesmo para isso. Simplesmente não existe um algoritmo que, com essas formas específicas de azulejo, te fale se isso aqui vai preencher um plano ou não. Tem vários outros problemas na matemática que também são bem parecidos com a física. Há um grande físico que trabalha com isso muito.
a gente fala sobre os problemas que não são computacionais ou que são. Eu vou dar um outro exemplo agora, de uma coisa interessante como essa. Aqui, por exemplo, temos 3 formas, não é? Polígono, hexágono, um quadrado, e também temos um dodecaedro. E eu coloquei dessa forma para que a gente consiga uma equivalência de linhas, para que as linhas se encaixem. Vejam só, é assim que encaixa, tá vendo? Temos os dodecaedros, os hexágonos e os quadrados criando esse padrão. Mas é necessário colocar essas formas diferentes aqui. Aqui está o dodecaedro, o hexágono e o quadrado, para que eles combinem, para que as linhas desenhadas se encaixem. Esse é o problema. A questão é, como que a gente faz isso? Bom, esse é um exemplo não periódico. Não existe uma solução periódica, mas existe uma solução. É possível fazer. Só queria mostrar para vocês, então, como que essa ideia funciona. É assim que a gente pode conseguir evoluir. E muitas vezes o computador não decide o que a gente vai fazer, mas se existe um procedimento, ele mostra como fazer. Olhem só, aqui tem pequenas formas, né, que parecem uns pontinhos. Olha só, tá vendo aqueles pontinhos menorzinhos? São aqui. Esse anel bem pequeno no hexágono. Também dá para pegar os intermediários ou os anéis maiores. Dá para ver isso aqui nessa imagem, olha. Pronto. A gente vê os anéis maiores, os anéis intermediários e as linhas maiores que se encaixam de diferentes formas. Parece periódico, mas quando a gente olha o próximo, a gente vê que está diferente, por causa dos detalhes. Então, nunca se repete, não é periódico. Isso serve para mostrar que existem exemplos na matemática de problemas que não sejam computáveis. E a minha ideia era a seguinte: por causa do teorema de Gödel, eu pensei, bom, deve ter alguma coisa que possibilita que a gente faça alguma coisa que não seja computacional ou computável. E com algo que não seja um algoritmo, porque senão a gente fica travado no teorema de Gödel. E deixa agora eu falar sobre a mecânica quântica. Eu coloquei um slide em branco aqui porque eu não queria entrar nos detalhes antes da hora. Mas a única coisa que eu quero falar sobre mecânica quântica é a seguinte. Vejam só, quando eu estava na pós-graduação, eu ouvi o Steen, que era um palestrante, e ele falou, por exemplo, sobre a relatividade geral e sobre teorias de mecânica quântica, de física direta, e eu tinha algumas ideias de como a física funciona, pelo menos na nossa compreensão à época. E eu não via nada na forma como ela funcionava que pudesse ser não algorítmica. Mas eu precisava de alguma coisa nas leis da física que fossem coisas que não desse para colocar no computador. Naquela época era difícil entender como que a teoria geral de relatividade do Einstein poderia ser colocada num computador. Inclusive, a gente sabe agora de como fazer isso. A gente tem o LIGO, com a detecção de gravitação, que pode detectar sinais de buracos negros que estão entrando um dentro do outro, com sinais muito específicos, e trabalhamos de uma forma muito cuidadosa utilizando os computadores. É possível colocar a teoria da relatividade do Einstein num computador, sem dúvida. E isso inclui não só as mecânicas de Newton ou as equações de Maxwell para magnetismo elétrico, tem várias coisas que dá para colocar no computador. E tem algumas questões de se a gente vai ter a precisão infinita ou se uma precisão finita é o suficiente. E eu não quero entrar nisso porque isso é um problema técnico, então vamos ignorar esse problema. Eu prefiro passar para vocês uma outra coisa que eu acho que tem resposta. Como eu falei, eu fui nessa palestra que falava sobre mecânica quântica. E o palestrante estava explicando que na mecânica quântica a gente pode ter uma partícula que pode ser um próton, que pode estar aqui, ou que pode estar aqui e ali ao mesmo tempo. Ou seja, é possível ter estágios em que o próton não está apenas em um lugar, mas que pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E daí ele pegou um giz e começou a falar sobre esse giz, e que esse giz estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Infelizmente, nesse momento, eu estava olhando pela janela e viajando na maionese, pensando numa coisa muito diferente, e eu perdi a explicação do porquê que aquele giz não estava em 2 lugares ao mesmo tempo.
E quando a minha atenção voltou para a palestra, ele já passou para o outro assunto. Desde então, eu fiquei pensando, como é que pode algo evitar esse giz de estar em dois lugares ao mesmo tempo? E provavelmente a explicação era alguma forma de falar que a gente não tinha que se preocupar com esse problema. Era um tipo de explicação para falar: olha, vocês não têm que se preocupar com isso, relaxem. Provavelmente isso era até bom, a intenção era boa, mas eu não fiquei mais calma, eu não relaxei. E deixa eu falar duas coisas sobre mecânica quântica. Em primeiro lugar, tem a equação de Schrödinger, que é uma equação maravilhosa. E ela mostra o estado quântico. Ele é como nós descrevemos o que está acontecendo. Eu não quero entrar muito no assunto do estado, mas eu acho importante falar uma coisinha daqui a pouco sobre isso. Em geral, a gente usa a letra grega psi. A gente ainda não chegou no psi, né, com a Covid-19. Espero que a gente não chegue. Se bobear, daqui a pouco a gente chega lá. Por enquanto, estamos na Omicron. Mas a psi é uma letra grega que geralmente é utilizada para isso. Aliás, deixa eu mostrar a psi para vocês. Aqui, ó, dá para ver no slide. Então, a letra grega psi representa o estado quântico. E na equação de Schrödinger, a gente pensa o seguinte: como que o psi evolui com o tempo? Se a gente sabe como o psi está no momento e a gente coloca na equação de Schrödinger, dá para colocar no computador e ver como que o psi vai estar daqui 10 minutos, ou 20 minutos, ou 30 minutos. É isso que a equação de Schrödinger mostra para a gente. O único problema é que ela nos mostra algo bastante absurdo, porque a gente não sabe exatamente o que fazer com esse estado quântico. O que a gente faz então é uma medição. A gente pega do nosso armário o nosso medidor e a gente faz a medição. E quando a gente faz a medição, o que a gente vê é que o Psi pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer outra coisa, e tem certas probabilidades para essas coisas. A equação de Schrödinger não faz isso, ela só fala de forma determinista o que o Psi faz, como ele evolui com o tempo. É uma equação linda e muito precisa, que só fala isso. Eu não vou entrar nisso. Mas, por exemplo, com a abordagem hamiltoniana, a gente vê a energia de um sistema, pensando em todos os parâmetros que tem no sistema. A gente vê como que a energia depende disso, depende daquilo, a gente coloca tudo o que tem, e se a gente sabe o que é essa questão de Hamiltonian, aí a gente vê com Schrödinger como que o Psi vai evoluir. Mas isso ainda não fala por que que aquele giz não está em dois lugares ao mesmo tempo. Dá para fazer um experimento, mas o próprio Schrödinger fez uma descrição de um experimento hipotético para mostrar o quanto a própria equação é absurda. Ele falou de uma equação, claro, em que você coloca um gato dentro de uma caixa e, de acordo com a própria equação, aquele gato evolui para estar morto e vivo ao mesmo tempo. Daí o Schrödinger fala: bom, então seguindo a minha equação, esse gato vira o que nós chamamos de superposição, porque ele está vivo e morto ao mesmo tempo. E ele não estava dando esse exemplo para fazer um desafio para a gente, para falar: olha, dá para criar um experimento aí em que um gato está vivo e morto ao mesmo tempo? Teve gente que achou que era um desafio. Eu não acho que o Schrödinger estava tentando desafiar ninguém. Eu acho que o que ele estava fazendo é o seguinte: falar, olha, isso aqui é absurdo, não é assim que o mundo funciona. Os gatos não estão vivos e mortos ao mesmo tempo. Tem alguma coisa errada. É interessante pensar que alguns dos físicos da matemática utilizaram essa perspectiva de Schrödinger de que algo está errado, e o Einstein é um grande exemplo. Ele falou: olha, tem alguma coisa que está errado, a gente precisa de uma teoria melhor que fale o que acontece. E o problema é que aí a gente pega todos os aparatos do armário, mas a gente não entende por que que esses mecanismos não estão seguindo a equação de Schrödinger, porque não fala se o giz está aqui ou está ali. Parece que aquele giz está em uma sobreposição, ele está aqui e ali. E daí a nossa medição também, porque a gente está medindo como se estivesse aqui e medindo como se estivesse lá. Se a gente usasse um aparelho para ver o gato, a gente veria uma superposição. A gente vê o gato vivo e o gato morto.
E daí a gente teria essa sobreposição de vida e morte ao mesmo tempo. O gato nunca estaria vivo ou morto, mas na vida prática é isso que nós vemos, é uma coisa ou outra. Então, seguindo a equação de Schrödinger, a gente não vê o que acontece de verdade. O que nós temos que fazer, nesse caso, é fazer um colapso da função, e é isso que os físicos fazem. Então, a gente tem que fazer o colapso da função da onda. Nesse caso, a gente vê que ou é uma coisa ou é outra coisa com certas probabilidades, que aí a gente pode calcular de acordo com a função da onda. Quando a gente colapsa a função da onda, não tem nada na física que fale isso para a gente. E muitos físicos falariam: olha, vai ter um observador consciente que vai entrar e ver o estado. E esse observador consciente, pelo processo da mirada, vai transformar aquele objeto em uma coisa ou outra. Outros físicos falam outras coisas. Varia. Mas a gente vê também duas cópias do observador consciente. Eu nunca entendi muito bem essa. Mas é esse tipo de coisa que o pessoal discute. Agora, eu quero discutir isso aqui mais ou menos com essa imagem. Vejam só. Aqui eu tenho a função da onda, que está aqui em cima da página, que é bem pequena. E o que significa uma pequena função de onda? Nem sei direito, mas eu sei que estamos falando de coisas pequenas, como átomos. A gente não está falando de um mecanismo inteiro, a gente está falando de algo pequenininho. E aqui, isso está flutuando de forma livre, seguindo a equação de Schrödinger, e é pequeno. Agora, quando aumenta isso, a gente vai ver na próxima imagem. Deixa eu só ver se eu consigo passar aqui. Olhem só, aqui está grande, né? Quando fica grande, a gente precisa desses suportes para amparar o negócio. Aqui tem o Wigner, que trouxe para nós ideias de como a nossa consciência talvez passe pelo colapso para ser uma coisa ou outra. Bohr, que teve outras ideias. A gente tem von Neumann, que também falou sobre a introdução do que nós chamamos de matrizes de densidade e coisas do tipo, que são formas de postergar o problema, na verdade, porque nunca resolve. E o Everett, que fala que a função da onda nunca colapsa e que todas as coisas coexistem. Não explica nada, só fala por que a gente observa um mundo por pontos de vista diferentes. Bom, eu só estou mostrando isso porque tem várias formas de amparar essa função da onda, para de alguma forma a gente continuar seguindo a equação de Schrödinger e conseguir um pouco mais de suporte para isso, mas ela colapsa de qualquer forma. Isso que eu trago nessa imagem. Porque não adianta, não ajuda muito. Essas formas de tentar ter mais rebolado para dar apoio à equação de Schrödinger não funcionam. Ela entra em colapso de qualquer forma. E não é uma questão de quem está observando. E acho que dá para argumentar bem do porquê que não é. Raramente a gente vai falar que o observador vai ter esse impacto. Por exemplo, com o planeta bem à distância, a gente pode ter a sobreposição de vários climas diferentes sem nenhum ser consciente lá. E daí, de acordo com essa teoria, nunca vai ter colapso. Mas aí, se a gente mandar alguma coisa lá, a gente vai ver a sobreposição de vários climas diferentes, o sinal volta à Terra, um ser consciente olha para isso, grita e, de repente, vai entrar em colapso só porque um ser consciente viu aquilo? Não, né? Isso é um absurdo. Tem alguma coisa no mundo físico que governa quando acontece esse colapso. Não é a consciência que está fazendo isso. Esse é um ponto de vista que eu estou adotando. E eu gostaria de dizer que eu acho que tem a ver com a gravidade. Vocês veem aqui que a gravidade é um fenômeno muito interessante e não há porquê, de acordo com as visões atuais, por que nós não poderíamos aplicar a mecânica quântica? Mas essa é uma questão interessante. A gravidade tem uma característica muito interessante, que é única à gravidade. Aqui eu tenho Galileu soltando uma pedra grande ou uma pedra pequena da Torre de Pisa, e o Galileu diz: se não houvesse a resistência do ar, a rocha grande e a pequena cairiam ao mesmo tempo. Aí o inseto na pedra grande, olhando para a pequena, vai falar o seguinte: não tem gravidade. Se você tiver uma queda livre com a gravidade, ela desaparece. Na parte inferior, nós temos um astronauta e uma estação futurística que e esse astronauta está flutuando livremente. Aqui está a Terra. Vocês podem dizer, por que
a gravidade não está afetando o astronauta, mas a gravidade é cancelada por essa queda livre, por esse astronauta em órbita. Esse é o ponto principal da gravidade, o princípio da equivalência. Você pode eliminar localmente tendo uma queda livre. Eu não quero entrar nas tecnicalidades, porque esse aqui é um argumento que eu fiz anos atrás, tentando mostrar que esse princípio da equivalência que eu acabei de mencionar para vocês na tela anterior, o princípio da equivalência é inconsistente com o princípio da linearidade do sistema quântico. Então, o gato não poderia estar vivo ou morto ao mesmo tempo. Esse princípio da superposição e o princípio da equivalência, uma coisa inconsistente. Aqui, a equação mostrando como a coisa funciona. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos. Seria interessante considerarmos o campo gravitacional da Terra. Os físicos normais vão dizer, você aplica a técnica hamiltoniana e você vai ter uma certa função de onda. O Einstein falou o seguinte, não, o que você tem que fazer é cair livremente. Você elimina o campo terrestre e você vai ter a mesma equação de onda, mas não é a mesma coisa. A coisa crítica é que não é a mesma coisa. Porque é como estar num vácuo diferente. Você faz esse cálculo, eu não vou entrar nessa questão do vácuo de Unruh, eu só estou dizendo que existe um cálculo que nos mostra essa incompatibilidade entre o princípio da equivalência, que é a queda livre com o desaparecimento da gravidade, e o princípio da superposição da mecânica quântica, que é a questão do gato do Schrödinger, a superposição que persiste, você não pode superpô-las. O que nós temos são dois princípios para ambas as teorias que não são consistentes um com o outro. A única maneira de resolver, como vocês podem ver aqui, existe um problema entre os dois, e esse problema gera uma incerteza de energia, e essa incerteza da energia nos diz que a superposição imaginada aqui embaixo tem um grupo de materiais, não só é o campo terrestre agora, mas nesse experimento eu estou colocando um grupo de materiais numa superposição, como um pedaço de giz, em dois locais ao mesmo tempo, aqui e aqui, ao mesmo tempo. Então, deve haver uma certa incerteza na energia do sistema. Aí você utiliza a incerteza de tempo e energia de Eisenhower. Essa superposição, estar aqui e aqui ao mesmo tempo, só sobrevive durante um certo período de tempo. Para um grande período, vocês podem ver um período muito curto. Se for um átomo, provavelmente é mais do que a idade do universo. Vocês podem imaginar a realização de experimentos para ver se isso funciona ou não. Por enquanto, nenhum experimento decidiu essa questão. Eu estava esperando que um holandês que tem trabalhado com esse problema teria uma resposta atualmente. Ele se deparou com problemas. Existem outros experimentos que podem ser feitos. Os condensados de Bose, por exemplo, tem um colega que está trabalhando nesse tipo de problema. É o problema mais importante na física teórica atual, para ver se dá para medir um efeito desse tipo, que nos diz a superposição entre corpos macroscópicos como esses, que serão uma certa vida e vão se tornar um ou outro durante a sua vida. É fascinante ver se isso realmente se confirma. O que isso tem a ver com a consciência? Eu estava buscando um local em que a evolução de Schrödinger não é seguida. Eu queria alguma coisa onde houvesse a chance de alguma coisa acontecer que não seja computável. Quando eu escrevi A Mente do Novo Rei, A Mente Nova do Rei, eu queria saber se eu dava para entender como que poderia haver alguma coisa não computável na operação do cérebro. E eu aprendi sobre a propagação do nervo. Eu estou me confundindo aqui com a linguagem. Essa teoria de propagação do nervo. Não há como preservar a coerência nesse sistema. Eu não via como nós poderíamos entender tudo o que estava acontecendo nessa função de onda colapsável. Esse é um processo físico, é algo que vai além da nossa física atual, que surge quando você combina corretamente a relatividade
e a mecânica quântica. A mecânica quântica, onde existem certos princípios que têm que ser levados seriamente dentro da mecânica quântica. Isso não é gravidade quântica que as pessoas tentam dizer. Ao contrário, você tenta aplicar a mecânica quântica na relatividade geral. Esse é um problema difícil e não muito próximo do que nós precisamos aqui, porque isso tem a ver com energia. Uma coisa muito fora da escala que nós poderíamos medir hoje em dia. Mas o contrário, como que a gravidade afeta a mecânica quântica? Isso não é tão distante do que nós podemos atingir com experimentos atuais. Eu espero que esses experimentos sejam realizados nos próximos anos e que talvez possam demonstrar algo como essa função de onda colapsável como um processo físico que acontece num certo nível. Agora, o que isso pode ter a ver com consciência? Nós temos que ver alguma coisa que vai além do determinismo computável que nós temos na física comum e onde existe uma ação não computável. E o único local onde eu posso ver isso acontecendo é na física dessa função de onda colapsável que ainda não temos. Esse é o argumento que eu fiz na Mente Nova do Rei, utilizando não os critérios corretos, como eu usei nas Sombras da Mente. Eu também considero que esses microtúbulos, o que são microtúbulos? Eu não conhecia esses microtúbulos quando escrevi A Mente Nova do Rei. As pessoas não entendiam onde eu estava chegando, porque eu não podia encontrar no local para onde nós pudéssemos ver o papel da função de onda em colapso. O Stuart Hameroff, que leu o meu livro, disse: eu acho que você tem que aprender sobre microtúbulos. O trabalho dele era anestesiar as pessoas, utilizando anestesia geral. E foi interessante saber o que a anestesia geral causa. E ele acredita que a anestesia afeta os microtúbulos. Aqui eu mostro os nervos, aqui a sinapse, e dentro dos nervos nós temos os microtúbulos. Esses microtúbulos podem preservar a coerência, que tem a ver com circuitos e propagação nervosa. Ele diz que tem alguma coisa que controla a força das sinapses de maneira coerente, utilizando os estados quânticos dentro dos microtúbulos. Eu fiquei interessante com a simetria dos microtúbulos. São muito simétricos na sua construção. Pode ser que haja alguma coisa dentro desses tubos que preserve a coerência quântica. O Stewart diz que talvez existem proteínas tubulinas, que são dímeros, que constroem esses túbulos. E ele imaginou. Eu não acho que essa seja a opinião dele hoje, mas ele desenvolveu essa teoria de maneiras bem interessantes que eu não posso descrever agora. Agora, a teoria evoluiu consideravelmente, sobretudo na área de neurofisiologia, e, num certo nível, há muitos microtúbulos nessas células. As células parametrais que são muito importantes aqui. Isso é algo que eu descrevo na Mente Nova do Rei. Acho que eu não tenho tempo para falar sobre isso agora, mas quando nós entramos um pouco mais nessa teoria, aparentemente está relacionado com o que temos na Mente Nova do Rei. Os experimentos de Benjamin Limit. E eu falo um pouquinho desses experimentos aqui. Agora, nesses experimentos, um paciente que precisava de uma operação cerebral por outro motivo, o Benjamin Libet, com a permissão do paciente, obviamente, fez um experimento em que ele colocava um eletrodo no dedo do paciente e um outro eletrodo na parte do cérebro que era responsável pela sensação no cérebro de uma ativação do dedo. Esses vários sinais são ilustrados aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: se o eletrodo indicava, esse aqui de cima, acontecesse num certo momento, de acordo com o paciente sentia ao mesmo tempo, quase que imediatamente. Se a parte cerebral era estimulada, a sensação
acontecia meio segundo depois. E aqui mais embaixo, se você estimulasse primeiro o dedo, depois estimulasse o cérebro, um quarto de segundo depois, o estímulo no dedo não era sentido. Como é que você pode dessentir alguma coisa de algo que aconteceu antes? Eu não quero entrar nos detalhes aqui, mas na Mente Nova do Rei eu discuto uma possível explicação disso. De alguma maneira, a percepção real é retardada posteriormente. Só que aí existe um problema. Se a sua percepção está retardada, como é que você reage rapidamente? Foi só muito depois que eu tive algumas ideias sobre isso. Aqui nós temos o tempo subindo e aqui um corpo que é colocado numa superposição em dois lugares ao mesmo tempo. Colapsa, se torna um ou outro, e a partir daqui se torna apenas um. Existe um problema com a relatividade, se um deles acontece e o outro não acontecer. Então, essa imagem tenta dizer que esse é um problema da relatividade, e essa é uma opção que se faz logo no começo, que parece doido. Essa aqui é uma imagem, uma ilustração da minha opinião atual. É uma visão muito louca, mas eu acho que tem um certo sentido. Eu vou tentar explicar isso para vocês. É a última coisa que eu queria mostrar para vocês. Na parte inferior, nós temos um laser disparando um fóton numa massa. Deve atingir essa massa para deslocar essa massa. Aqui no meio, nós temos um divisor de feixe. Metade reflete e metade transmite a laser. Isso pode ser feito em mecânica quântica. Você pode ter uma metade do espelho que transmite metade e reflete metade. Faz isso com todos os fótons. Todo o estado de fóton é dividido para ir horizontalmente ou verticalmente. Se for horizontalmente, ele chega numa massa e vai se deslocando para cima à medida que essa massa é colocada numa superposição de atingida ou não, e aqui vai se separando cada vez mais e chega num ponto, você tem um colapso de um ou do outro. Isso tem a ver com o efeito da consciência. A consciência tem a ver... O Stewart e eu dissemos o seguinte: eu não gostava dessa ideia do colapso da função de onda causando... A gente chama isso de protoconsciência. Protoconsciência significa o bloco de construção a partir do qual se constrói a consciência. Então, é algo diferente. Se você não tiver a protoconsciência, você não pode ter consciência. Mas não é consciência ainda, ela tem que ser desenvolvida. E essa construção tem que ser feita a partir da protoconsciência, para que ela seja genuína, orquestrando de uma certa maneira. Por enquanto é um pouco vago. Quem sabe um dia a gente vai saber o que isso significa, mas de alguma maneira essa protoconsciência e a consciência, se for algo grande o suficiente, vai decidir se vai por um lado ou por outro. E a escolha vai de volta para o inicial. É como na imagem que eu tinha mostrado. Mesmo haja o colapso aqui, mesmo que haja um colapso aqui, a escolha foi feita aqui. É difícil entender esse conceito, né? Mas parece que isso é necessário para a gente compreender o que eu mostrei para vocês. Que são duas ideias diferentes. Uma é a realidade quântica, em que a escolha está lá até o final, e a outra é a realidade clássica, em que a gente segue ou um caminho ou outro. Então, na clássica é um ou outro, na quântica nós temos esse tipo de superposição até que uma escolha seja feita. Claro que essa teoria não está muito completa até o momento. No entanto, é por esse caminho que nós estamos seguindo e estamos tentando entender várias coisas curiosas de como a consciência parece funcionar, que precisam de uma explicação além do que parece que nós temos no momento. E não é só aquela argumentação que eu estava compartilhando com vocês sobre a não computabilidade. Tem outras questões de curiosidades, e nós precisamos entender melhor o que está acontecendo. Na minha opinião, e na do Stewart também, é importante que haja o colapso objetivo da função de onda. É a redução objetiva do estado quântico. A gente chama isso de OR, porque dá OR em inglês. Então, quando o negócio está grande bastante, vira ou um ou outro. Mas aí é necessário ter uma orquestração de alguma forma. Por isso que a gente fala em redução objetiva orquestrada, ou em inglês, OR-que-OR.
E, de alguma forma, isso tem que significar alguma coisa, se vai ser uma coisa ou outra. Claro que a gente está longe de uma compreensão plena do que está acontecendo, mas tudo isso está relacionado aos tipos de coisas que nós temos nas experiências que nós já vimos outras pessoas fazerem. Certamente haverá mais experiências para ver se a gente está certo ou errado nesse nosso raciocínio de como a onda e de como a consciência funcionam. Sem dúvida, nós temos critérios objetivos, tem os microtúbulos que eu já mostrei antes, tem essa imagem que eu estou mostrando aqui, e tem os critérios específicos do colapso. Tudo isso está descrito no livro, tá? A maioria desse conteúdo. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, professor Penrose, por essa palestra tão interessante sobre um assunto tão fascinante. Agora, então, temos tempo para algumas perguntas. Eu vou começar com uma pergunta um pouco pessoal, que é a seguinte: na ciência, a gente tem a liberdade de decidir o que estuda, e eu fiquei curioso pensando no seguinte: por que que o senhor decidiu abordar esse problema tão difícil da consciência, de um ponto de vista matemático e físico? Além disso, conforme eu falei na apresentação, e eu não sei se o senhor estava ouvindo, eu sei que o seu pai era um geneticista famoso, se não me engano. Eu me lembro também, lendo a biografia, que em um certo momento o senhor considerou fazer medicina. E eu fiquei pensando, poxa, será que esse é um dos motivos pelos quais ele decidiu escolher esse assunto? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque eu não decidi estudar esse assunto. Foi mais ter curiosidade, eu tinha muita curiosidade sobre muita coisa. E sem dúvida, meu pai tinha interesse na hereditariedade das doenças mentais, algumas específicas, inclusive. Mas ele lidava muito com essa questão de doenças e distúrbios mentais. E ele não conhecia esses pontos de vista que eu estou compartilhando aqui, porque eles foram desenvolvidos bem depois. Não sei quantos foram desenvolvidos antes, não tenho certeza. Mas essas ideias, pelo menos, não tinham progredido muito à época. E como eu falei, quando eu estava na pós-graduação, eu fui nas palestras de Steen, Dirac e Bonden. E eu estava na época estudando álgebra e geometria, que é matemática pura. Eu achei que a minha carreira fosse ser para esse lado, da matemática pura. No entanto, eu aprendi muita física com o Dennis Schaman, que é um grande amigo do meu irmão. Ele me ensinou sobre cosmologia, me ensinou sobre coisas relacionadas a princípios de física. Eu aprendi muita física com ele. E achei muito interessante. Naquela época, o modelo de estudo de cosmologia estava rolando também, que foi bem interessante como teoria. Mas aí acabaram falando que estava errado. E eu admirava muito Dennis. Quando a teoria foi contestada, ele mudou de ideia. E publicamente ele falou: Nossa, eu estava errado. Pouca gente faz isso, e ele fez. Isso me deixou impressionado. Sabe, com relação à sua pergunta, olha, o colapso da função de onda me interessou muito. Eu fiquei muito interessado porque eu não entendi o que estava acontecendo, eu não conseguia compreender. A questão de gravidade também levou bastante tempo para eu compreender. O teorema de Gödel também me deixou encafefado. Eu fiquei pensando, não é possível, tem que ter alguma coisa não computável aqui em como isso funciona. E por muito tempo eu não fazia ideia do que isso podia ser. Eu nem lembro exatamente por quê, mas eu queria escrever um livro popular. Só que eu achei que eu só fosse escrever isso quando eu já tivesse aposentado. E isso acabou virando a mente nova do rei. Mas eu fui incentivado por algumas pessoas que trabalham muito com inteligência artificial, com Ed Fredkin e Marvin Minsky, que estavam falando sobre a comunicação de dois computadores. E eles estavam falando que conforme o ser humano entra em um ambiente no qual os computadores já estão, eles já comunicaram mais ideias entre si, esses dois computadores, do que toda a humanidade já comunicou entre si. Eu falei, tá, eu entendo, mas eu acho que não é bem assim.
Eu acho que vai muito além da comunicação. Vai muito além, porque é compreensão. E compreensão não é algo computacional. Daí eu pensei, bom, quer saber? Eu vou escrever um livro sobre isso. E daí eu escrevi esse livro mais ou menos ali na mesma época em que o Stephen Hawking estava escrevendo A Breve História do Tempo. Como que é o nome daquele educador? Fugiu. Mas eu decidi que eu ia falar com o Martin Gardner para ele escrever um prefácio ao meu livro. E ele escreveu. Foi assim que começou a questão da mente nova do rei. E daí, aquele colega que eu mencionei leu o livro e falou: Olha, você não conhece os microtúbulos, né? Você devia ver. E daí foi assim que a gente se reuniu. E a gente conseguiu continuar as teorias de acordo com uma consequência das minhas reclamações das pessoas que não entendiam o argumento da mente nova do rei. Eu tentei escrever esse outro livro para abordar as coisas que as pessoas não compreenderam. Então, eu falo muito disso e também falo de microtúbulos. Essa é uma diferença. Então, a gente entra nessa parte quântica aí. Mas entenda, não foi que eu decidi fazer isso, ou decidi medicina, ou alguma coisa do tipo. Os meus pais queriam que eu fosse médico, porque os dois tinham se formado em medicina. Meu irmão mais velho claramente ia trabalhar na física, o mais jovem ia jogar xadrez, ele virou enxadrista, e ele faleceu hoje, infelizmente. Ele estava muito doente já, muito enfraquecido. Não foi uma grande surpresa, mas ele teve uma vida muito boa e viveu muito tempo. Mas ele foi um enxadrista há muito tempo. Ah, meus pêsames, viu? Pois é, mas olha, eu posso dizer que tive dois irmãos muito talentosos. Muito bem, vou agora ler uma pergunta do chat. Você mudou sua compreensão dessa questão de alguma forma desde o lançamento inicial de Sombras da Mente há tanto tempo atrás? Desculpe, pode repetir a pergunta? Claro. O senhor mudou sua compreensão sobre esse assunto da questão da consciência em algum sentido desde o lançamento inicial de Sombras da Mente, que foi há mais ou menos 20 anos? Ah, claro, agora entendi. Minha resposta é que sim e que não. Por que que não? Porque eu ainda acredito em muito do que eu falei lá, de que provavelmente os microtúbulos são o principal local em que nós temos coerência quântica acontecendo. E talvez não seja o único lugar. É bem provável que outras estruturas do cérebro também estejam agindo dessa forma, com a questão da consciência dos microtúbulos. Mas as principais mudanças são em onde nós encontramos a consciência. Stuart Hameroff, hoje em dia, quer dizer, olha, uma coisa que era muito interessante, mesmo quando a gente estava lá escrevendo A Mente Nova do Rei, e que me deixou muito interessante, foi a diferença entre cerebelo e cérebro. E aquela época eu nem sabia o que todo mundo sabe agora, de que há mais neurônios, consideravelmente mais neurônios, no cerebelo, nessa parte posterior e inferior da cabeça, do que no que nós chamamos de cérebro mesmo. O cérebro parece ser onde fica a consciência. O cerebelo parece ser completamente inconsciente. O cerebelo é muito mais organizado como um computador, não tem uma estrutura cruzada, é tudo organizadinho, mas é inconsciente, tem mais neurônios. No cérebro em si, que é esta parte principal, parece que é onde nós temos a criação da consciência. E mais especificamente, é muito provável que seja nessa camada, que agora eu não lembro qual é o nome, que é onde nós encontramos as células piramidais. São células específicas que têm vários microtúbulos e que são organizadas de forma diferente em relação a outras células. Parece que o papel delas é muito diferente também. E o que é diferente na minha compreensão atual tem a ver com o que eu falei bem no finalzinho, aquela questão do tempo. Há algo muito intrigante com relação a como a realidade clássica, de certa forma, é controlada de trás para frente por meio da percepção quântica. Então, pode haver esse tipo de atraso.
É o que eu descrevo nos experimentos da mente nova do rei. E eu nunca vi ninguém questionar aqueles experimentos. Eles não são muito discutidos, porque as pessoas varrem para baixo do tapete, mas eu acho que tem alguma coisa muito curiosa acontecendo com relação à percepção do tempo, algo que pode ser apenas compreendido com essa questão da realidade quântica clássica, que de certa forma a realidade clássica propaga de volta. E daí a gente pode ter uma rapidez muito maior do que esperava-se. Essa superposição, essa preparação de uma coisa ou outra, de certa forma passa por um controle consciente, em uma forma que mais ou menos influencia as ideias normais ou a propagação das coisas no tempo. Muito curioso, muito interessante. Eu acho que a gente tem que entender mais sobre isso, para poder compreender algumas questões paradoxas da neurobiologia. Mas isso fica para o futuro. Obrigado. Estamos um pouquinho atrasados, então vou ler a última pergunta, que é do Gutierre, que é o presidente da Fundação Editora Unesp. Vou diminuir um pouquinho a pergunta dele. A pergunta dele tem a ver com o teste desses modelos. Nós sabemos que a física é uma ciência experimental, basicamente. As teorias precisam ser testadas e confirmadas. E eu acho que a pergunta do nosso participante é se há outros modelos que possam ser usados para explicar a consciência. E se é possível testar esses modelos também. Olha, sem dúvida tem vários modelos de consciência, né? Sem dúvida, essa perspectiva é de minoria. E claro, as pessoas que trabalham com a neurofisiologia não conhecem muita física. E eu estou falando de uma física que está além do que nós compreendemos no momento. E há dois tipos de experiências: as experiências de física, e nós precisamos de experiências para testar se a função da onda realmente está em consonância com o que eu estou falando ou não. Então, existe uma parte de experimentos, como eu estava falando, que ainda não foi feita. Eu acho que nos próximos 5 anos, talvez, esses experimentos sejam feitos. Eu espero que sim, pelo menos. Eu não vejo um grande movimento para fazer um teste disso. As pessoas não tentam testar o colapso da função de onda. Eu acho que a maioria dos físicos pensam mais naquele suporte, naqueles andaimes que eu mostrei naquela segunda ilustração, sabe, para suportar as ideias. E eu não acho que eles achem que o colapso da função da onda seja um fenômeno físico real. Mas isso tem que ser testado, isso é física pura. A segunda parte é como isso está relacionado à biologia. Tem diferentes experimentos que não estão indo muito longe ainda para ver, por exemplo, o que a anestesia geral faz. Será que os microtúbulos realmente propagam as informações nos neurônios? Tem experiências que existem aqui que são interessantes, mas eu acho que ainda vai levar um bom tempo. Eu não imagino uma experiência que aconteça amanhã e que vá nos trazer respostas, mas a experiência sim. E eles parcialmente olham os microtúbulos para entender se eles conseguem propagar informações quânticas. Será que tem algo de mecânica quântica em sua essência? Em como eles funcionam? Será que o colapso da função de onda desempenha algum papel aqui? Mas é isso, a gente precisa de experiências físicas e biológicas. Precisamos das duas. E a verdade é que ainda não tivemos nenhuma resposta definitiva. Tivemos algumas análises preliminares interessantes, mas nada definitivo ainda. Essa é uma questão. Só um comentário. Quando eu estava me preparando para essa introdução de hoje, eu me deparei com um estudo no Arquivos 2 dias atrás por um grupo de físicos tentando testar o colapso da função de onda relacionada com a gravidade. Ah, entendi, eu sei o que é. Parte do grupo, o Jose, eu não sei como pronunciar o nome dele, que também tem um modelo parecido com o seu, do colapso
da função de onda. Me interessou muito que as pessoas estão testando, buscando assinaturas para esse tipo de modelo de colapso gravitacional da função de onda. Existe um modelo que se chama DOZ-Penrose. Antes de eu fazer, ele teve o mesmo critério dessa taxa de colapso, parecido com o meu. Por isso que se chama modelo DOZ-Penrose. Além disso, os modelos são bem diferentes. O meu modelo diz, como nessa imagem, essa última imagem que eu mostrei, o colapso, de uma certa maneira, retrai. O experimento realizado nesse túnel tem a ver com um fenômeno de aquecimento, a ideia de que esse colapso acontece o tempo todo, ou seja, a molécula e os átomos se movem ao entrar em colapso. Então, existe um processo de aquecimento que acontece. É isso que acontece no modelo DOSH, porque é um modelo sensato, em que o colapso acontece agora, ao passo que no meu modelo o colapso, de uma certa maneira, é retroativo, ou seja, tinha acontecido antes. Você não tem o fator do aquecimento. O fato de você não ver esse fenômeno de aquecimento vai contra o modelo clássico, em que o colapso acontece agora, mas não o tipo de modelo em que o colapso é como se tivesse acontecido antes. É um pouco difícil entender esse modelo, porque à primeira vista ele viola a causalidade, mas não viola a causalidade. É uma maneira interessante em como a realidade quântica está interrelacionada. Então, não está violando a causalidade, mas nos dá um efeito que não gera o aquecimento. Eu não espero ver aquecimento, você não observa o aquecimento. Eu acho que há experimentos astrofísicos, como o das estrelas de Newton, por exemplo, onde você tem efeitos de aquecimento espontâneo. É bem interessante. Eu não acho que esse aquecimento acontece. Isso violaria a relatividade geral. Você precisaria de um aquecimento espontâneo. Então, eu sou contra essa imagem. Mas para a coisa funcionar, sem o aquecimento, você precisa de um modelo doido, como o que eu estou sugerindo aqui, com essa realidade clássica retroativa e não a realidade quântica. E eles são divergentes. Ou seja, é um livro que eu estou tentando escrever, aliás. Pelo menos eu mandei algumas anotações já, não pretendendo escrever um livro, só que eu me dei conta que isso deveria se tornar num livro. Então, depois de ganhar o prêmio Nobel, eu não fiz mais nada a respeito desse novo livro. Então, a gente pode culpar o prêmio Nobel, é isso? Por você não ter escrito um novo livro. Professor Penrose, foi uma honra moderar esse evento. Em nome da editora Unesp, que está publicando o seu livro em português hoje, eu queria agradecê-lo por ter dado essa apresentação incrível. Eu espero que o público tenha reconhecido o valor da curiosidade na ciência. É uma ciência concreta. Você tem uma teoria, você tem que levar muito a sério o modelo, a modelagem, as previsões, e esse é um modelo fantástico, um exemplo fantástico. Muitíssimo obrigado. Acho que nós podemos interromper aqui, a menos que a Sabrina queira falar alguma coisa antes de concluirmos. Ou a gente simplesmente desconecta. Eu não sei se alguém mais quiser dizer alguma coisa. Gésio, você quer dizer alguma coisa? Eu gostaria agora para o grande público, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar essa parceria que a Blucher e a editora Unesp elaboraram para viabilizar um evento dessa magnitude. Professor Penrose, I thank you so much for your... Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, pelo seu brilhantismo no desenvolvimento deste evento. É uma honra
como o Rogério disse, we hope that your presence in Brazil is not limited to this. nós esperamos que a sua presença no Brasil não fique limitada a este evento. Eu espero que outros eventos no futuro próximo possam ser promovidos com a sua presença aqui. Muitíssimo obrigado uma vez mais. E com isso eu passo a palavra para o Eduardo para concluir a sessão de hoje. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Sr. Penrose, é uma honra fazer parte disso. Estar perto de um grupo tão especial. Eu espero que nós possamos trazê-lo ao Brasil num futuro próximo. Muito obrigado a todos. Obrigado ao professor Gésio, professor Rosenfeld. Foi uma honra fazer parte desse evento incrível. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigado.